Muito boa tarde a todo mundo, boa tarde você que acompanha o canal DRM, o canal dos livros apócrifos, que vocês sejam alcançados, né, pelo poder da força de Yahweh e do seu filho chamado Yahushua. Gente, vamos pegar alguns estudos, né? Esse livro aí, o livro As 10 Tribos Perdidas, o nome desse autor aí é Ezequiel Camilo da Silva. É formado em economia, em história, a pessoa é entendida do assunto. E ele dá um panorama pra gente muito legal sobre as 10 tribos perdidas, né? Por que eles dizem que as 10 tribos é perdida? Aí tem a apresentação dele, né? Tem o capítulo, divisão, o reino de Israel. E nós já vamos entrando já no livro, tá, pessoal? Olhando junto com vocês aí, ó. Ele está dizendo o seguinte, essa é uma discussão muito interessante no que nos impulsiona a buscar algumas importantes respostas para tantas perguntas em torno deste que julgamos ser um fascinante tema, as 10 tribos perdidas da casa de Israel. Há algum tempo temos citado umas outras obras, pesquisando, publicando em várias referências sobre as 10 tribos que formam o reino do norte de Israel. Eu particularmente não sabia como era feita a divisão dos reinos de Israel. E através desse livro, desse rapaz aí, eu já tive uma noção de como aconteceu, por que as 10 tribos se separaram das outras duas tribos, a tribo de Yehudá e a tribo de Benjamim. Da tribo de Yehudá, ou tribo de Judá, sairiam reis, rainha, príncipes e princesa, governadores, gestores, né? Enquanto das outras tribos saíam trabalhadores, agricultores, vamos botar como se fosse aqui, saiu o povão, o padeiro, o pedreiro, o leiteiro, o agrônomo, saiu o povão das outras 10 tribos, e as duas tribos reinavam. E a divisão aconteceu, nós vamos ler agora como é que aconteceu a divisão, né? Como iniciou-se a divisão das 10 tribos, né? Como as 10 tribos se afastaram das outras duas tribos e por que eles se afastaram. Vamos lá. Vou passar aqui mais ou menos, vamos lá. Vamos continuar aqui mesmo? Não tem problema não? Todas essas referências juntadas de uma forma organizada formam um interessante conteúdo. Por isso, e por todos os outros motivos e objetivos, estamos aproveitando essa oportunidade para trazer uma contribuição para essa tão interessante discussão. Algumas dessas perguntas são: onde são e para onde foram as 10 tribos da casa de Israel? Estou bebendo, gente, um suco de limão. Suco de limão. Onde estão e para onde foram as 10 tribos da casa de Israel? Quais a causa do desaparecimento dessas tribos? E como ocorreram esses fatos que desencadearam a extinção dessas tribos? Não estão extintas, tá, pessoal? Estou falando com um desses remanescentes, tá? Que são vocês. Procuramos nessa exposição dar algumas respostas fundamentadas em nossas pesquisas e também lançando mão da informação justificativa de que temos encontrado nas Escrituras Sagradas, além dos acontecimentos que acumulamos. Estaremos acrescentando as nossas conclusões e reflexões em torno desse importante assunto. Essa história do desaparecimento das 10 tribos de Israel começou desde a fundação deste povo, com toda a implicância que se inicia, portanto, bem antes da destruição de Samaria. Então Samaria foi destruída em 1722 a.C. Olha, tem tempo, hein, pessoal? 722 a.C. Foram anos para cá. A gente fala 700, mas 700 são muito anos. Os sírios invadiram a Samaria e destruíram a Samaria. Naquele cerco que durou mais de 2 anos, do qual os habitantes da cidade de Samaria, entre aqueles que sobreviveram a este acontecimento, em torno de 27 mil pessoas
foram levadas cativo para a Síria. Olha só, gente, quantas pessoas foram presas em Samaria e levadas de cativo para a Síria, espalhando entre a cidade de Nínive. Nínive, vocês sabem que é a cidade de Nirode, tá, pessoal? Nirode criou essa cidade chamada Nínive. E outras localidades da Mesopotâmia, que faziam parte do grande império assírio. No relato do segundo Reis, temos uma ideia do que ocorreu. Contudo, os habitantes pobres que viviam em Samaria e nas suas cercanias eram pobres agricultores desfavorecidos de bens. Portanto, não ostentavam nenhum privilégio, ficavam nas redondezas de Samaria, destruída e arrasada. Entretanto, o rei da Síria enviou para essa região dominada muitos colonos estrangeiros para que povoasse essa área conquistada. Sendo assim, como consequência, se miscigenaram com os israelitas, pobres remanescentes do reino do norte que foi destruído. Então, o reino do norte, eles tiraram um povo, 27 mil pessoas, e levaram colonos que viviam naquelas regiões da Mesopotâmia, levaram para lá para refazer aquela terra que eles entraram e arrasaram essa terra. Aí já houve uma miscigenação e já houve uma troca de cultura, tá, pessoal? Voltando ao nosso foco sobre o acontecimento que ocorreram ainda nas informações do primeiro reino de Israel, somando ainda mais aos 2 séculos de história sobre a fundação do reino de Israel do norte, considerando esse tempo de ocorrência que já havia passado, essa história da idolatria que foi envolvimento com os costumes dos povos pagãos, pontilha pelo afastamento do povo dos caminhos do divino e nos dá um pouco de luz. O rei da Síria trouxe agentes da Babilônia, de Cuta, de Ava e de Omate e Servaim. Fez habitar na cidade de Samaria em lugar dos filhos de Israel. Então ele tirou os filhos de Israel e botou esses habitantes dessa cidade. E eles tomaram Samaria em herança e habitaram nas suas cidades, segundo Reis 17, 24. Então, segundo Reis 17, 24, eles foram levados de Samaria. A respeito do destino da parte desse povo, para que então possamos assim explicar o motivo que provocaram o sumiço dessas 10 tribos. Logo após o reinado de Salomão, quando houve um rompimento da unidade nacional provocado pela opressão na cobrança de pesados impostos durante esse reinado, então para suprir as luxuosas e onerosas cortes, que necessitava de pesados gastos com despesa da sustentação de seus palácios, casa e ainda cerca de 1000 mulheres, este fator pode ter considerado preponderante na divisão do reino, apesar de ocorrer uma tentativa para manter a união após a morte do rei Salomão. Usando uma linguagem mais atual, pode-se dizer que, enquanto a tribo de Judá se divertia com extravagâncias cometidas pelo rei Salomão e as 10 tribos do norte pagavam a conta. Olha aí, ó, pessoal. Então, deixa eu explicar para você mais ou menos qual é a visão dele e uma visão mais profunda do assunto das 10 tribos. Porque a gente sempre fala que as 10 tribos se perderam por Samaria. As 10 tribos foram arrancadas de Samaria. Quem eram essas 10 tribos? Eu vou falar aí quem são as 10 tribos, pessoal. As 2 tribos eu sei que elas elas tiravam benefício das outras 10 tribos. As 2 tribos, que é Benjamim e Arudá. Essas 2 tribos que ficaram naquele país chamado Yahushurum, que eles chamam de Israel, eles ficaram lá, né? Era um governo, pô. E o Salomão, esse pessoal tinha que manter a luxúria do Salomão. Ó, pesados impostos. Eu não sabia disso, né? Você sabia disso? Que a gente só, o rei Salomão, porque o rei Salomão foi um grande rei. Foi grande nada, gente. Foi não. Pelo contrário, Salomão impetrou bastante imposto sobre as pessoas. E as pessoas tinham que pagar imposto, tá, pessoal? Principalmente as 10 tribos. Vocês estão vendo aí o relato desse rapaz aí contando. Todavia, quando os anciões conselheiros representados nas 10 tribos, que eram conselheiros, tá, pessoal? Reuniam um conselho de governo. Vamos botar hoje aqui que seja um governo de... Tem o governo federal, né? E tem os governos estaduais. E o governo federal tem o governo federal, o governo estadual, o governo municipal. Esse governo federal, onde era o presidente, ele reunia esses conselheiros que eram os governadores das províncias, né? E uma dessas províncias era Samaria,
E Samaria estava as 10 tribos lá, trabalhando, igual desesperada, mesmo sendo colono, mesmo que seja miscigenada, eles estavam trabalhando para manter o reino de Israel, o reino de Judá e o reino de Benjamita. Eles dois estavam bancando as farras lá do rei Salomão. Todavia os anciões conselheiros representando das 10 tribos, que foram prejudicadas com essa forma de governo, se representam ao rei pedindo uma solução para esse problema. Além de não serem entendidos, foram ridicularizados. Desafortunadamente, eles obtiveram do rei, e este era o nome das 10 tribos de Israel, que compuseram o reino de Israel do norte: Azer, Dan, Efraim, Gade, Isacar, Naphtali, Manassés, Ruben, Simeão e Zebulon. Essas foram as 10 tribos que vieram para o lado de cada América, gente. Eles se perderam por Samaria porque eles não queriam ficar sob um governo tirano, um governo onde só vem a vós o vosso reino nada, só para alimentar o bel prazer do Salomão. Aliás, o povo brasileiro tem muito a ver. O povo brasileiro parece muito com esse povo. O povo trabalha. O povo trabalha igual condenado para sustentar essa classe de político que está aí. Que não faz nada, gente. Na verdade, os políticos são contra o povo. É igualzinho aconteceu. Só que o povo lá tomaram uma decisão, né? Foram procurar outros países, ou novas terras, podiam, né, naquele tempo. E por isso que eles atravessaram a Samaria e vieram para as Américas. E aí construíram reinos na América, cada um em um lugar diferente da América. Então Manassés, Rubens, Simeão, Zebulon, na distribuição das possessões, a tribo de Levi não recebeu nenhum território. Olha aí, ó, os levitas não recebeu nenhum território. Então eles permaneceram no templo e nas atividades religiosas em Jerusalém, enquanto os 2 filhos de José foram contemplados, cada um representando uma tribo. Roboão, filho de Salomão, uma amarga resposta que prometia aumentar ainda mais impostos. Então Roboão, rapaz, estava as 12 tribos lá, todo mundo direitinho, ele aumentou os impostos, ao invés dele reduzir impostos, né? Nem então vemos aí, pessoal, um dos maiores problemas nossos aí é os impostos, né, pessoal? Tem muito imposto. Esse país é o país mais que tem mais imposto no mundo, é o Brasil. E ninguém quer parar imposto. O pessoal quer parar fazer reforma de previdência, quer fazer reforma tributária, quer fazer um montão de coisa, mas não quer diminuir a quantidade de imposto que paga sobre o jugo do povo. Quem paga os impostos, na verdade, no Brasil, é só os pobres, gente. Eu estou fazendo uma alusão para vocês verem mais ou menos. As pessoas pensam que o problema acabou. Não acabou. As 10 tribos, os filhos dos filhos das 10 tribos continuam sendo subjugados ainda, hoje, 2022. Infelizmente, não houve outra escolha senão a alternativa foi promover a separação para resolver essa questão conflitante. Essa divisão foi a pior decisão tomada em toda a história dessa nação, desde a sua origem. Entretanto, era algo que já estava arraigado no seio daqueles povo, desde o tempo dos juízes, em que não havia unidade entre as 12 tribos. Eles se tornaram fracos perante os seus inimigos e muitas das vezes eram derrotados nas guerras e tinham que submeter à servidão de várias nações que outrora tinham sido vencidas vencida no período da conquista de Canaã. O povo hebreu é marcado por histórias de invasão, gente. A pior invasão para mim, que culminou com a destruição mesmo, geral mesmo, escravização mesmo de todo mundo, foi a dos romanos. Que perdura até hoje, né? A Grécia e Roma perdura até hoje. O pessoal pensa que Grécia e Roma Grécia e Roma não, é Inglaterra e França, pessoal. Vou facilitar a cabeça de vocês aí. A Inglaterra e a França continuam dominando, escravizando o pessoal aqui. Se você quer saber, pessoal, falar uma coisa que talvez você não saiba, pesquisem, tá? A rainha da Inglaterra tem muitas terras aqui no Brasil, gente. Muitas terras no Brasil.
Vocês não têm noção de quanto essa mulher tem de terra aqui no nosso território nacional. As advertências dos profetas, os ensinamentos, as orientações deixadas por Deus através das leis, normas, não eram seguidos e cada um resolvia a sua questão da maneira que achava certo. Por isso que eles perderam a bênção do Criador. Por isso tem lá Deuteronômio 28, eles tinham que se manter unido, coeso, firme e sem malandragem, queriam ser melhor do que o outro, querendo usurpar o bem do outro, ou escravizar o outro. O pai sempre foi contra, gente, esse negócio de escravidão, de um homem dominar sobre outro homem. Você está vendo aí o resultado? Uma nação subjuga outra nação. Começou uma parada lá do outro lado do Oceano Atlântico, e vocês sabem o que eu estou falando, e veio para cá e ninguém pensa nem mais em quem fez, só pensa no que está acontecendo hoje. Ninguém pensa mais, o povo parece que tem memória curta, cara. Ninguém consegue entender que isso pode ser uma grande tática, uma grande guerra, que é uma grande tática. É uma grande tática, pessoal. A advertência dos profetas, o ensinamento e as orientações deixadas por Deus através das leis, normas, eram seguidas e cada um resolvia a sua questão da maneira que achava correta. Dessa forma, Israel atravessou um período sombrio no qual as sementes da discórdia e ódio, das disputas por interesses divinos e da própria nação como um todo, porque naquele período Israel era uma teocracia. Portanto, e o rei lhe respondeu perante o rei Reoboão, deixara o conhecimento dos anciões e falou-lhe conforme o conselho dos jovens, dizendo: meu pai agravou o vosso jugo, porém eu aumentarei mais. Meu pai vos castigou com açoites, porém eu vos castigarei com escorpiões. Segundo Crônica 10, 13 e 14. Jeroboão falando para o povo. Olha só, pessoal. Teocracia é uma forma de governo dirigida por sacerdote sobre dogmas e princípios religiosos. A instituição realeza no reino de Israel foi uma decisão que não resolveu o problema da desunião. Trouxe uma aparente solução temporária que durou apenas 3 reinados. Então ele colocou esse governo teocrata reunido nos anciões para poder decidir, mas não resolveu o problema não. Sendo Saul o primeiro rei de história de Israel, por isso que o pai não queria que levantasse rei, mas eles queriam tanto que levantasse um rei. Saul foi o primeiro rei de Israel, realizou no seu reinado contrariando os ensinamentos divinos, e dessa forma foi vítima do seu próprio erro, que desencadearam a democada de seu reino. Dessa forma tudo convergiu para que não desse certo na sua administração, que teve um catastrófico fim. E Saul teve um fim terrível. Nesse cenário de incerteza e humilhação perante os seus temíveis e terríveis inimigos filisteus, surgiu Davi, um humilde e desconhecido jovem pastor, com apenas uma pedra certeira e no momento certo, matou o gigante Golias que estava desafiando e ofendendo o exército de Israel. E se encontrava momentaneamente inoperante ou impotente e incapaz de enfrentar aquela poderosa e desafiadora força militar da Filisteia. Com a vitória de Davi veio a esperança, mas encheu de ciúme e ódio o rei Saul, que procurou matá-lo numa campanha estúpida e insana, que transcorreu e se entendeu por vários anos. Davi passou boa parte da sua juventude se escondendo nas montanhas, tentando se livrar do rei, que era também seu sogro, porque Davi havia se casado com Mical, uma de suas filhas. Então Saul disse: Saul, assim direis a Davi: o rei não tem necessidade de dote, senão de 100 prepúcio de filisteu, para tomar a vingança dos inimigos do rei. Portanto, Saul tentava fazer cair Davi pela mão. No reinado de Saul foi uma tragédia. No final marcou-se melancolicamente pela derrota do exército de Israel diante dos filisteus, sendo mortos seus filhos, e ele próprio, o rei, diante de um infortúnio, preferiu por fim a sua própria vida. Desta forma, no meio desse clima de humilhação e vergonha, dor e muita tristeza entre a nação, Davi assumiu o trono do reino de Israel, que tinha adquirido bastante e suficiente preparo e experiência para a guerra. Por paradoxo,
que pareça, boa parte dessa preparação tinha sido obtido nas próprias campanhas militares, fugindo do seu sogro, o rei Saul. Então Davi ficou preparado fugindo do rei Saul. Porém, durante anos conturbado, além de obter o devido preparo, também conseguiu receber admiração e respeito, até pelos seus inimigos. Era um homem de qualidade exemplar, dotado de vários dons. Ficou conhecido como poeta, músico, foi autor de maioria dos salmos, obediente e temente a Deus. Os filisteus anunciaram ao seu servo essa palavra a Davi, e o negócio pareceu bem aos seus olhos a Davi, de que forma o genro do rei. Porém, ainda dias não se haviam cumprido, então Davi se levantou e partiu com seus homens, feriu entre os filisteus 200 homens. Davi trouxe os seus prepúcios e os entregou todos ao rei, para que fosse genro do rei. Então Saul lhe deu por mulher a sua filha. Viu Saul e notou que o Senhor era com Davi, e Mical, filha de Saul, o amava. Então Saul temeu muito mais a Davi, e Saul foi todos os seus dias inimigo de Davi. Lá em 1 Samuel 18, 25 e 29, Saul foi inimigo de Davi o tempo todo. Davi recebeu esse título do homem segundo o coração de Deus. O título foi do homem, tá, pessoal? Montou um exército bem preparado e iniciou uma vitoriosa campanha de recuperação de território nacional de Israel. Além disso, submeteu vários reinos vizinhos ao seu domínio. O reinado de Davi não foi somente de vitórias e conquista, mas também de dor, sofrimento. Apesar dos enormes sucessos, o grande inimigo do rei estava na sua própria casa e na sua conduta pessoal, que foi marcado pelo seu relacionamento com Betseba. E nesse adultério teve um desenrolar trágico, finalizando um homicídio premeditado pelo próprio rei, com a morte de Urias, o marido dessa mulher que veio a ser a sua principal esposa, dentre as outras que faziam parte do seu conturbado lar. A conquista de Davi resulta no engrandecimento do reino de Israel e fortaleceu sobremaneira a tribo de Judá, e trouxe ciúme e inveja perante os líderes e conselheiros das outras demais tribos. Então o reino de Israel, através de Davi, ele causou ciúme entre as outras 10 tribos, né? Vou ver aí como aconteceu. Nós vamos parar nessa página aqui, pessoal, porque fica muito grande a gente ler aí tudo. Aqui tem uma parte final aqui, ó. Era outra semente plantada de ódio que iria florar no futuro. Foi um dos ingredientes, ao componente que alavancou a separação do reino de Israel. Então todos esses episódios aí, ó, contribuíram para a separação das 10 tribos. 10 tribos se perderam por Samaria e vieram para cá, para as Américas, e outras 2 tribos e meio ficou naquele país chamado Israel, o qual o nome é Yahushurun, né? E eles enganam isso aí, dizendo que é Israel. Essa história foi ocultada para que nós não pudéssemos descobrir essa história. Esse é o canal DRM, canal dos livros apócrifos. Muito boa tarde. Hoje à noite nós estaremos juntos, tá, pessoal? Estaremos hoje na live, às 19 horas, né, com todos vocês, firme e forte, tá bom? Você é o meu convidado, estaremos lá falando sobre Yahushua, tá? Sempre sobre Yahushua, sobre a promessa. Ok? Deixa o seu like, retransmita esse vídeo, e que o Criador, Yahu, esteja nas suas vidas. Ótima tarde para você, gente. Vamos lá?